Olá e bem-vindos ao Cantinho da História. O episódio de hoje vai para o Pedro Melo e ele me perguntou sobre nações e nacionalismo. E é claro que a primeira referência a ser pensada é o livro do Hobsbawm, Nações e Nacionalismo, desde 1870, Programa, Mito e Realidade, que é um livro cujo copyright data de 1990. No Brasil foi publicado ao longo da década de 90 pela Paz e Terra. Hobsbawm está estudando o contexto europeu a partir do século XIX. Ele não entra na questão do surgimento dos Estados Nacionais lá no século XII, a partir de Portugal, posteriormente a França e bem depois a Espanha e ainda muito depois, no século XIX, a Itália e a Alemanha. O que o Hobsbawm se interessa é o conceito de nação. É um conceito complicado, é um conceito extremamente complexo. E na época em que o Hobsbawm começou a estudar, havia pouca bibliografia, ele mesmo especifica isso, que fosse científica mesmo. A maioria dos textos que falavam sobre nacionalismo eram textos nacionalistas. Porque, se vocês pensarem no século XX, o século XX em sua primeira metade foi o auge do nacionalismo. Do período entre guerras, passando pela Segunda Guerra Mundial, é o momento em que o nacionalismo tomou o protagonismo histórico e se transformou na monstruosidade que foi todo esse vasto conjunto de políticas nacionais totalitárias que varreram a Europa nesse período. Então, como é que a gente vai pensar esse conceito? Hobsbawm se refere a Gellner, que é um pensador que acredita que existe uma unidade política e nacional sustentada por um princípio que deve ser congruente, que isso deveria ser o nacionalismo. Você tem território, essencialmente, cultura, etnia, às vezes religião, às vezes uma história em comum, às vezes uma questão linguística. É isso que define uma nação. Mas é claro que no livro Hobsbawm vai analisar cada um desses aspectos e mostrar que muito disso é construído, que não dá para confiar nos mitos de origem das nações, que o modo como as nações se veem historicamente nem sempre se justifica historicamente a partir de uma análise mais profunda, que a construção da identidade nacional é uma construção política e cultural e que atende a interesses específicos. Nesse sentido, você tem vários exemplos, e aí que eu gostaria de pensar as questões que o Hobsbawm coloca, que é claro, primeiro, existe aquela identificação grupal, que é diferente do nacionalismo moderno, porque o nacionalismo moderno requer noções de cidadania. Existe a nação como princípio imutável, e isso, como historiadores, podemos contestar a qualquer momento. A nação não é um princípio imutável. O modo como a nação se vê muda. A nação não existe por si, a nação é construída historicamente. Existe a questão nacional marxista, que para os marxistas a nação requer desenvolvimento político, econômico e tecnológico para existir. Então ela pode ser inserida na transformação dos modos de produção. Existe também a questão de que a nação é um fenômeno dual para o Hobsbawm, que ela é construída conceitualmente a partir de cima, a partir de uma interpretação das classes dominantes, mas que essa interpretação só pode ser compreendida a partir
das noções de tradição que estão na base da sociedade, que é aquele conjunto de identidades partilhadas que transforma um povo em uma nação. E existe também a questão da consciência nacional e do nacionalismo. Esses são os principais pontos abordados pelo Hobsbawm. Eu quero falar um pouco sobre como nós vemos essa questão da identidade nacional e do surgimento da nação. Porque nós aprendemos na escola que Portugal foi o primeiro Estado nacional, que foi o primeiro local com consciência em que se formou uma monarquia nacionalista, com muitas aspas, né? Uma monarquia de cunho nacional. Isso lá no século XII. Mas esse não é o nacionalismo que interessa para o Hobsbawm. Para entender o nacionalismo e o nacionalismo moderno, que é o objeto desse livro, eu pensaria em 4 exemplos. Eu pensaria na Espanha, Israel, Iugoslávia e no Terceiro Reich. Como é que a gente analisa isso? Eu vou pensar primeiro na Espanha, porque a Espanha é o que está acontecendo hoje. A Espanha foi reunida na marra com base numa guerra santa medonha movida por Fernando de Aragão e Isabel de Castela lá no século XV para o XVI. A partir dessa consolidação, mesmo assim, a Espanha tem regiões com identidade própria. Tem o País Basco, a Catalunha, a Andaluzia, a Galícia e, é claro, Astúrias, Aragão, Castela, que permanecem regiões diferenciadas até hoje, mesmo depois de 500 anos, mesmo depois da ditadura sanguinária de Francisco Franco, que obrigou todo mundo a falar espanhol, tentando eliminar as línguas locais, mesmo depois da modernidade surgida do século XIX para o XX, a Espanha permanece sem resolver essas contradições regionais. E é sintomático que nos governos do Partido Socialista Espanhol, a autonomia dessas regiões cresceu, principalmente no governo recente do Zapatero. E no momento em que os indignados votaram na extrema-direita na pessoa do Mariano Rajoy, o que aconteceu foi que o Estado espanhol resolveu desmontar essas autonomias de uma maneira totalmente anacrônica e contra a realidade do país. E hoje existe uma briga de foice por autonomias que foram conquistadas nas urnas, que têm identidade regional extremamente presente, que resistiu à Igreja Católica, à ditadura franquista e a toda uma história de perseguição, e mesmo assim a Espanha quer se entender como uma nação, quando os espanhóis não se veem necessariamente como espanhóis, mas sim como bascos, catalães, andaluzes ou galegos. Esse é um exemplo atual. Se vocês pensarem em 20 anos atrás, nós temos a questão da Iugoslávia. A Iugoslávia que foi reunida no pós-Segunda Guerra Mundial pelo Marechal Tito, e que quando ruiu todo o Pacto de Varsóvia, a Iugoslávia se pulverizou novamente em pequenas identidades nacionais. Então existem sérvios, bósnios, o pessoal do Montenegro. Existe todo um problema insolúvel na Iugoslávia, porque ao contrário da Espanha, em que a população se divide entre católicos e ateus, simplesmente, na Iugoslávia a religião é um agravante nessas identidades que impedem
um Estado nacional. É exatamente por isso que a Iugoslávia acabou e se fragmentou nesses outros países. Sérvios, bósnios, albaneses e tudo mais que a Iugoslávia pós Segunda Guerra Mundial reunia, se dividem entre católicos, ortodoxos e muçulmanos, o que torna a sua convivência e o seu repertório de identidades culturais extremamente difíceis. Outro caso, que é o do Terceiro Reich, e aí dá para pensar em vários outros exemplos de regimes totalitários que lhe foram contemporâneos, é a procura de uma identidade nacional calcada em mitos de pureza racial. Nós já vimos isso e podemos ver ramificações até hoje desse problema, desse tipo de nacionalismo que é o pior tipo, porque ele é racista, xenófobo e que sempre que uma crise econômica assola a Europa, nos últimos 100 anos, esse tipo de racismo, esse tipo de xenofobia e esse tipo de nacionalismo estúpido que associa a posse territorial e a detenção dos privilégios da nacionalidade a um grupo estrito de pessoas, ressurge. O Terceiro Reich não precisa ser recapitulado aqui. Eu suponho que é do conhecimento geral o que aconteceu, como é que o Hitler chegou ao poder, como é que toda a ideologia nazista foi imposta à sociedade, mas ao mesmo tempo foi abraçada por uma boa parte da sociedade, e como a estrutura do Estado foi usada para criar um mito nacional, racial e excludente de todo mundo que fosse diferente daquela nacionalidade desejada. Esse tipo de Estado nacional, esse tipo de nacionalismo é o que nos assusta até hoje. É o momento em que o nacionalismo alcança seu fanatismo maior e em que enfrenta a sociedade e tenta excluir todos aqueles que não pertencem à nação. É o momento em que o chauvinismo, o racismo e a xenofobia se mostram em sua pior face. O último caso que eu quero abordar é o caso de Israel. E aí, Israel é uma consequência direta da Segunda Guerra Mundial. Se não fosse toda a culpa cristã decorrente do extermínio praticado pelo Terceiro Reich, não haveria o Estado de Israel. Ninguém teria pego e arrancado um pedaço da Palestina e oferecido aos judeus. E o Estado de Israel é complicadíssimo de se criticar. Primeiro, porque quando Israel foi fundado, os primeiros fundadores levaram um projeto extremamente idealista, socialista, de convivência, que foi substituído em menos de 3 décadas por fanatismo religioso da pior espécie. Um dos problemas históricos do Estado de Israel é que Israel não se define a partir de critérios nem étnicos, nem linguísticos, nem nenhum dos critérios que define historicamente o Estado. Israel se define a partir da religião, porque a identidade judia não é uma identidade racial, étnica ou cultural abrangente. A identidade judia é uma identidade religiosa. Então, quando Israel foi fundado e havia essa noção mais internacionalista entre os seus fundadores, isso acabou sendo descartado e a identidade judaica hoje é uma identidade cada vez mais voltada para a religião.
A identidade israelense é judaica, o que torna a convivência com os palestinos tão violenta e terrível. E o que vemos aí é uma coisa monstruosa, porque aqueles que foram perseguidos se tornaram algozes. Israel se tornou flagelo e o maior problema no Oriente Médio. Eu não vejo os muçulmanos, embora os seus atos terroristas sejam medonhos, eu não vejo os muçulmanos apresentando tanto perigo à paz na região quanto o Estado de Israel apresenta. A intransigência, a violência e a completa cegueira histórica do Estado de Israel é que torna impossível a paz no Oriente Médio. E o apoio de Israel pelos Estados Unidos, evidentemente. Nesse sentido, vocês vejam que esses 4 exemplos estão circunscritos entre o século XX e o nosso momento histórico. Porque do mesmo modo que o Hobsbawm, é impossível pensar nas consequências do nacionalismo e na identidade nacional sem pensar em seus desdobramentos políticos. E os seus desdobramentos políticos nos atingem até hoje. Nesse sentido, há muito para se refletir sobre nacionalismo, há muito para se refletir sobre identidade, sobre o que nos diz quem somos e quem nos diz, quem dá o locus do nacionalismo. É a sua certidão de nascimento, é a educação que você recebeu dos seus pais, do padre, da escola, é o civismo, é a bandeira. Tudo isso é um conjunto de circunstâncias que é totalmente aleatório. Quando a gente nasce em algum lugar, isso é um acidente do universo. O fato de estar inserido em uma cultura nacionalista é totalmente aleatório. Então é necessário pensar e refletir historicamente sobre as identidades nacionais. É necessário uma reflexão madura antes de embarcar nesse desdobramento histórico que é o nacionalismo burro, o nacionalismo predatório que invade outras nações e se apropria em nome da própria nacionalidade, que persegue outros povos, que discrimina o diferente, que fecha fronteiras, que abandona pessoas em barcos para morrer no mar na intenção de preservar os seus valores nacionais. É um tema muito atual e é um tema que tem que ser encarado tanto do ponto de vista histórico quanto político e econômico. Nesse ponto eu sugiro que, se vocês tiverem comentários ou questões, vão lá na minha página no Facebook, Cantinho da História, e comentem por lá e a gente mantém esse diálogo. E qualquer outra dúvida ou questão, pode mandar que eu respondo.